Olá, aqui é o professor Anderson Mandetta Concurso e hoje é o nosso aulão de revisão para o concurso da PM do Estado do Mato Grosso do Sul do ano de 2018. Aquilo que nós julgamos mais importante dentro do edital, né, aquelas dicas quentes para a sua prova que vai acontecer agora no dia 12, ok? Vamos lá. Então está aqui o nosso edital completo, composto por 7 itens, mas esses itens têm uma série, né, de informações, às vezes a gente pensa que é pouquinho, mas tem bastante coisa. Então vamos aqui falar do nosso edital ali. Primeiro, conceitos básicos de informática, conceitos de componentes relacionados a hardware, software e periféricos. Componentes de um computador, CPU, memória, dispositivos de entrada e saída. Primeiramente, conceitos básicos de informática, né? A informática hoje ela está presente em todos os segmentos do mercado, seja num órgão público, federal, estadual, municipal, seja numa empresa. E por que nós utilizamos a informática hoje? Por que o seu concurso está cobrando noções de informática? Para ter uma informação rápida. A informática, ela pode ser tratada como uma informação automática. Antigamente, essas informações, a gente tinha que passar dias para tratar uma informação, buscar essa informação, consolidar essa informação. Nos dias atuais, com a programação, com as linguagens de programação, com os aplicativos que nós temos específicos para cada finalidade, nós podemos ter resultados de forma muito mais rápida. Por isso que no seu concurso está caindo, ou seja, para você poder otimizar a resposta mediante a dados e informações que vocês têm que colocar dentro de um sistema, seja ele um sistema local ou seja ele um sistema corporativo. Por isso que nós estamos vendo aqui noções de informática. Para trabalhar com informática, nós temos que falar sobre o computador. Essa máquina, né, a primordial, ou seja, a que faz toda a consolidação de dados. Como é que ela funciona, né, o seu hardware, o seu software, como é que é a integração dela? Então, primeiramente, nós precisamos saber o que é um computador. O computador é a máquina, né, é o primórdio, é o que vai fazer essa pesquisa, essa busca para a gente. É a máquina que vai nos dar o resultado. E o que essa máquina nos propicia? Precisão no fornecimento das informações. Então, se eu tiver uma programação bem feita, um cálculo bem programado, ou seja, o resultado vai ser otimizado. Uma busca no Google que você faça, meu aluno, você que está aí, você coloca lá, concurso da PM 2018, vai te trazer uma série de resultados. Né? Por quê? Porque ele tem uma programação, ele tem um algoritmo é as técnicas de programação para buscar, ele vai buscar o melhor resultado e vai te trazer essa informação, uma precisão. Próprio para execução de tarefas repetitivas. Alguns relatórios, algumas coisas que eu preciso sempre estar manipulando, sempre estar retirando, eu só dou um clique ali, ele já vai fazer para mim. Um exemplo, certidões que nós tiramos aí, né? Certidão, por exemplo, na justiça, que vocês vão tirar, você que foi aprovado, você vai precisar tirar isso aí. É no mesmo momento. A gente entra no site, tira, já vem assinado digitalmente, né? A gente vai ver isso na assinatura digital ali na parte de segurança, ou seja, é uma coisa rápida, não tem que aguardar, né? É uma tarefa repetitiva que sempre está tirando. E propicia a redução de custos em várias atividades. A máquina, né? Então ela está tomando frente, desde que bem utilizada, né? No trabalho da pessoa, ou seja, eu posso diminuir dentro de um escritório, dentro de um banco, ou seja, colocar máquinas para fazer todo o trabalho que deveria ser por 5, 6 ou 10 pessoas. Ou seja, ela pode vir e agrupar e fazer todos esses trabalhos no único computador. Então, os tipos de computadores, né? A gente está falando dos tipos de computadores. Então, nós temos o desktop, né? Que é o computador de mesa, que é o mais comum. Nós temos modelos all-in-one, que é aquele computador que é tudo integrado, parece que é um monitor somente, né? Ele tem um drive de CD do lado, né? Todos os periféricos ficam acoplados. Nós temos notebook, ultrabook, netbook, né? Que são os computadores portáteis, né? Nós temos também ali os tablets, né? Nós temos os tablets. Smartphone, ele é considerado um computador. Ele tem um sistema operacional, nós podemos instalar apps, que são aplicativos nele, ele também é considerado um computador. Tudo isso é um computador, daí cabe a finalidade para que fim ele se utiliza. Às vezes tem máquinas específicas para alguma finalidade, né? Não é essas máquinas usuais, mas todas essas que eu falei são máquinas utilizadas com o sistema operacional, que fazem toda essa programação baseada no programa ou recurso que a gente tem instalado. Como é que funciona a informática?
A informática não tem erro. Nós temos uma entrada, nós temos um processamento e nós temos uma saída. São esses três fatores aqui que ligam a informática. Então, a informação, vamos supor, eu estou colocando ali uma informação, estou utilizando ali um documento, um editor de texto, seja ele o Word ou seja o Writer que vem lá do pacote do LibreOffice. Então, eu estou colocando a informação, eu estou com a entrada. A partir do momento que eu salvo ela, ele está processando, está me dando o resultado daquele documento e quando eu posso imprimir ou enviar para alguém, seria a minha saída. Pode ser com calc, pode ser com impresso, um Excel, um PowerPoint. Ou seja, é processar tudo que eu coloquei, a entrada, a informação, o que eu estou buscando e eu ter um resultado à saída. Pode ser que o meu equipamento seja para uma outra finalidade, mas tudo na informática nós temos uma entrada, um processamento e uma saída. Os dispositivos de entrada é tudo aquilo que eu coloco a informação. Pode ser um mouse, pode ser um teclado, um scanner, né? Um pendrive, ele tem informação, eu posso colocar a informação ali dentro. O processamento, né, é quem processa. Pode ser um programa, pode ser um sistema operacional que está junto com o processador, processando as informações para me dar saída, né? Um programa específico de uma empresa, pode ser um programa da Secretaria de Segurança, por que não? Eu estou colocando ali, vamos supor, a identidade de uma pessoa para verificar se ela tem alguma coisa, se ela é fichada, enfim. Tudo isso é a entrada, um processamento e saída. E saída é o dispositivo que está me dando esse resultado. Pode ser uma impressora, pode ser a tela do seu computador, né? Pode ser até por um pendrive, uma unidade CD, DVD, gravável, regravável. Enfim, nós temos várias formas de saída. Então a informática básica ela é dividida em entrada, processamento e saída. Para falar da informática, nós temos que falar da linguagem de máquina, né? Como é que interpreta? Se eu digitar a letra A no teclado, como é que o computador entende? Se eu digitar o número 2 no teclado, como é que ele entende? A linguagem de máquina no computador ela é baseada em 0 e 1, que é chamado de bit. Bit é a menor unidade computacional que nós temos. Ou é 0 ou é 1. É assim que funciona. Quando eu digito a letra A no teclado, nós temos uma tabela chamada tabela ANSI, ela faz ali a combinação desses números de 0 e 1 que correspondem à letra A, por exemplo, que eu peguei como exemplo. O que acontece? O conjunto de 8 bits nós chamamos de byte. Um byte é composto de 8 bits. Então, um bit ele tem que ser 0 ou 1, é a menor unidade computacional, e o conjunto de 8 bits nós chamamos de bytes. Então, uma letra ela equivale a um byte, um número equivale a um byte. Então, esses bytes é o que vem e nos dá aquela questão de dimensão, de tamanho de espaço que eu tenho, por exemplo, no HD. 1 mega, né, 1 tera, 1 giga, porque daí eu vou aumentando, né, a quantidade de bytes, ou seja, a quantidade de caracteres. Então o bit é 0 ou 1, que pode ser ligado ou desligado, ou em algumas coisas de programação, na área de informática, o verdadeiro ou falso. E o conjunto de 8 bits nós chamamos de bytes. Por isso que se fala digital, 2 dígitos, né, nós trabalhamos com 0 e 1, é a combinação de 0 e 1. Tá? Então essa é a linguagem, é como a máquina interpreta. Tudo na informática é uma combinação de zeros e uns. Tá? Então 0 e 1, bit é um ou o outro. E a combinação de 8 bits nós chamamos de bytes. Não esqueçam isso. Sistema de computação. A gente vai começar agora a entrar no mundo, montar como funciona esse computador. Então o sistema de computação, a definição, conjunto de hardware e software através do qual executamos o processamento de dados. Isso tudo é o sistema de computação. Agora, o que é o hardware? O hardware é a parte física da máquina, né? Eu costumo dizer e falar para os meus alunos, é aquela parte que a gente chuta. Ou seja, é aquilo que é palpável, aquilo que eu posso ir ali na esquina e comprar. Então nós temos aí gabinete, né? Nós temos ali HD, pendrive, memória, tudo que eu posso pegar é hardware. Software é aquilo que é programado. Nós temos como exemplo o sistema operacional, que é o sistema operativo que a gente vai falar daqui a pouco, que integra com o hardware, que me dá acesso à máquina. E nós temos os programas, ou aplicativos, ou softwares, que é um programa para uma finalidade específica. Que finalidade é essa? Eu não sei. Pode ser um editor de texto, uma edição de imagens, uma planilha eletrônica, um programa para apresentação de slides.
Tudo isso são softwares, aplicativos, programas específicos. O sistema operacional, ele é um software, mas a ideia desse sistema operacional é integrar o hardware e me dar acesso ao monitor, ao mouse, ao teclado, aos periféricos que nós vamos estudar daqui a pouco. No seu concurso, vai cair 2 sistemas operacionais, o Windows 7 e o Linux, que nós veremos mais adiante as suas características. Periféricos. Tudo que eu coloco na máquina, tudo que eu espeto na máquina, que eu acoplo ao computador, nós chamamos de periférico. E esses periféricos, temos 3 tipos. Periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos mistos. Tá? Então, qualquer coisa que eu acople ao computador é chamado de periférico. E para você não errar nenhuma questão de periférico, eu vou te dar a dica. Peguem sempre o que é o conceitual e um exemplo. Então, periférico de entrada é qualquer dispositivo que entra dados no computador, ou seja, que eu alimento dados dentro do computador. O principal hoje seria o quê? Um teclado, né? Peguem o exemplo teclado. Então, o teclado nós colocamos informação dentro do computador. Um mouse, tudo que eu coloco informações dentro do computador é um periférico de entrada. Tá? Periférico de saída é aquele que eu retiro a informação do computador. Né? Então, pode ser um monitor, pode ser uma impressora, ou seja, da onde eu tiro a informação, da onde eu estou pegando a informação via hardware, é um periférico de saída. Uma caixa de som onde você está me ouvindo, tudo é um periférico de saída. E aí nós temos aí a junção desses dois, que nós chamamos de periféricos mistos. O que é o periférico misto? Tá? É aquele que trabalha tanto como entrada como saída. Por exemplo, um monitor touchscreen, é esse mesmo do celular de vocês. É um periférico de entrada e saída. Nós alimentamos dados e retiramos dados por esse mesmo periférico. Tá? O que mais? Um pendrive, um HD, né? Nós alimentamos dados e retiramos dados dele. Ah, professor Anderson, mas eu só trabalho com entrada, não trabalho com saída? Não, ele é entrada e saída. Bem como também uma unidade de CD e DVD, onde eu tenho um CD virgem. Se for regravável, eu posso ter a entrada do dado, como eu também posso ter a saída. Tem que tomar cuidado com o conceitual, tá? Então, periférico de entrada, periférico de saída e periféricos mistos. Pega um exemplo. Só tomem cuidado, né, que até em aula a gente viu muito isso, a questão da multifuncional. A impressora multifuncional, ela é multifunções. Ela tem scanner e ela tem impressora. Né? Dependendo da pergunta, tomem cuidado, porque o scanner é só um periférico de entrada. Como a impressora é um periférico de saída. Mas quando a gente fala multifuncional, é que ela tem 2 funções no mesmo equipamento. Né? Às vezes gera essa dúvida, a multifuncional o que ela é? Aí tem que ver o teor da questão que a banca cobra. Mas o scanner sozinho, ele é de entrada e a impressora é de saída. Ok? Então está aqui uma tela aqui dos nossos periféricos internos que nós temos, placa-mãe, driver HD. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles aqui, no nosso aulão. Primeiramente, placa-mãe. Nós temos 2 tipos de placa-mãe, on-board e off-board. É bem simples. O que significa on-board e off-board? Antigamente, os computadores, tudo era off-board. Eu comprava uma placa, se eu quisesse uma placa de rede, quisesse ter rede no meu computador, eu tinha que ir lá e comprar uma placa. Se eu precisasse de uma placa de som, eu tinha que ir lá e comprar essa placa. Isso era off-board, ou seja, eu tenho os slots, né? Pode ser o PCI, né? Aqueles antigos tínhamos o ISA, hoje nós temos PCI Express. É os slots de expansão. Então tudo era off-board. A partir ali da década ali de 90, a AMD lançou um processador, uma placa-mãe chamada AMD K62. E começou com uma tecnologia, né, uma nova sistemática chamada on-board, onde tudo está integrado na placa-mãe. Ou seja, o processador e a memória que estão gerenciando ali também vai gerenciar esses periféricos. Por um lado, economicamente foi melhor, mas às vezes, dependendo da situação, você que joga game, alguma coisa, o vídeo pode ficar um pouco lento. Aí você tem que colocar uma placa que nós chamamos de placa dedicada, ou uma placa de vídeo off-board. Então, on-board tudo está integrado à placa-mãe. Off-board, eu tenho que comprar placas para poder alimentar essa placa-mãe. O off-board é muito melhor do que o on-board, porque tudo está dedicado, cada um com a sua placa, cada um com a sua finalidade. Dentro do computador também, nós temos as memórias. Ela é dividida em principal e secundária. Tá? A memória principal é aquela que a máquina, o processador, precisa para inicializar. Né? Então essa seria a memória principal.
Ela é uma memória, na sua grande parte ali, volátil. Nós temos uma terminologia em memória que nós não podemos esquecer e vai cair na sua prova. O que é volátil e não volátil? Volátil é aquela memória que armazena algo e quando eu desligo o computador, ou na falta de energia do mesmo, ela se apaga. Ou seja, toda aquela informação será apagada. Depois nós temos a memória não volátil, que é aquela memória que por mais que eu desligue o computador, a informação permanece. Ou seja, ela não é perdida, tá? Então, olha só, a memória secundária nós podemos chamar também de memórias de armazenamento em massa. O que faz essa memória? É o seu HD, é o seu pendrive, né? É uma unidade de CD, DVD, ou seja, é aquilo que eu gravo arquivos, ou seja, é aquilo que eu quero gravar meus arquivos e não quero perder meus arquivos. Ah, professor, mas se eu for lá, né, e deletar é operação. Ela é uma memória não volátil, ou seja, eu posso desligar a máquina. Quando você desliga a sua máquina aí na sua casa, você perde seus arquivos? Não perde, né? Agora, o que está armazenado na memória volátil, isso sim é perdido. Você quer ver um exemplo? Área de transferência do Windows, vai cair no seu edital. Se você der lá um Ctrl+C, que é o atalho, ou o Ctrl+X, ele armazena nessa memória volátil a imagem ou o texto que você selecionou. Quando você dá o Ctrl+V, você está colando onde você quer. Se você desligar a máquina, você vai ver que esse arquivo que estava nessa área de transferência já não existe mais. Essa é a ideia da área de transferência, ou seja, ele armazena num local num temporário para que ele possa o quê? Buscar essa informação. Uma outra coisa muito interessante, né? Tudo a gente fala da memória. Ah, meu computador está lento, falta memória. Quanto mais programas eu instalo, a minha memória RAM, ela aloca pequenas partições dela para esses programas. Então, assim, se eu não estou utilizando mais aquele programa, ou só instalei para ver, desinstale, porque você está alocando memória. Isso sim começa a deixar a máquina um pouco mais lenta. Então essa memória RAM, ela aloca, porque todo programa, ele precisa do que nós chamamos de swap, um starter, para que quando o programa inicializa o sistema operacional, depois da instalação desse programa, ele precisa de um espaço para expandir, e ele coloca lá dentro dessa memória volátil, ok? Então presta atenção nisso aí. Aqui nós temos aqui, né, uma imagem sobre as memórias do computador, então está dividida aqui em memória principal e secundária. As secundárias são as nossas unidades de armazenamento. Tudo que é armazenamento em massa é secundária. E a principal, nós temos memórias voláteis e memórias não voláteis. Uma não volátil ali, que é a principal, é a ROM e suas variáveis. A memória ROM, eu vou dar como exemplo para vocês a BIOS. O que é a BIOS, professor Anderson? É aquela tela preta, quando você liga o seu computador ou quando você liga o seu notebook, essa tela preta é chamada Basic Input Output System. O que essa tela faz? Ela testa se a sua máquina está ok, se o processador está ok, se a memória está ok, e aí ela vai para a área de boot. Boot é por onde esse computador vai inicializar. O computador pode inicializar, a maioria das vezes ele vai inicializar pelo HD, pode ser pelo CD, por um pendrive, por uma placa de rede ou por uma unidade externa, um periférico externo, um drive de CD USB, por exemplo. Então nós temos várias formas de inicializar uma máquina, tá? E nós temos aqui as memórias voláteis, que é aquelas que eu falei, as estáticas, SRAM, e as DRAM, que é aquelas que eu falei onde nós gravamos, as dinâmicas, que é as DRAM, aquelas que gravam, que fica toda a nossa área de armazenamento temporário, tá? Então elas vão lá e apagam, tá? Então faltou energia, volátil apaga. Não volátil pode desligar, a informação permanece. Processador, né? Processador é o cérebro do computador, tá? Então os processadores, ele casa com a placa-mãe. Então não adianta eu querer ter um processador X, querer casar com uma placa-mãe Y, que não vai dar certo. Ele é quem gerencia. Dentro dele, nós temos a unidade de controle e a ULA, unidade lógica aritmética. Todas as operações de programação e matemática é feito por ele. Ele também controla os barramentos existentes na placa-mãe, né? Então ele controla lá compartilhamento de vídeo, os barramentos que estão lá, GP, PCI, PCI Express, né? A parte de barramento de memória, né? O HD, as conexões SATA, tudo é gerenciado. Ele é o gerente de toda a máquina. Então todo o processamento passa por ele. Então nós temos aqui placa off-board, né? Um exemplo aqui é placa de vídeo, né? Então observe nessa imagem aqui que essa placa de vídeo ela tem até um cooler,
né? O cooler é esse ventiladorzinho ali. Quando ela é dedicada, você que gosta de jogar jogo, né? Às vezes a placa onboard, que está tudo integrado na placa-mãe, ele vai dividindo a memória do computador, né, com a memória de vídeo. E aí o jogo pode ficar lento, pode ficar travando. Quando tem uma placa que nós chamamos offboard, que também é conhecido como placa dedicada, todo esse processamento é feito nela. E ao fazer esse processamento nela, ele não está utilizando da memória da placa-mãe, ou seja, da memória do computador, muito menos do processamento. Então ele só pega e faz a ligação com o barramento. Ok? Então finalizamos aqui o item número 1 até o 3, que tem a ver com hardware, que tem a ver com essas noções de periféricos. Então, ó, muita atenção nos periféricos, entrada, saída e misto, sistemas operacionais, hardware e aplicativos, tá? Não esqueça disso aí. Então agora vamos para o próximo item, 4, operação, configuração de sistemas operacionais Windows 7 e Linux. Agora é a parte do sistema operacional. O Windows, né, eu tenho certeza que você já viu, já trabalhou. Aqui, preste muita atenção nas dicas que eu vou dar em relação ao sistema operacional Linux. Tá? Então, o sistema operacional Linux, preste atenção nas dicas que eu vou dar umas dicas quentes, que eu tenho certeza que se cair alguma coisa de Linux vai ser baseado no que eu falei aqui, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, o Windows 7. Esse é o que vai cair no seu edital, meu aluno. Nós temos ali 6 tipos de Windows. Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, aí Enterprise e o Ultimate, tá? Cada um tem a sua característica, cada um tem a sua finalidade, né? Pode ser que a banca peça alguma coisa com referência às características. Está aqui no slide a ordem do mais fraco para o mais forte, tá? Esse Windows Starter é um Windows simples, ele não deixa mudar papel de parede, não deixa abrir mais de 3 programas por vez, ele é um Windows reduzido. Ele foi vendido em algumas máquinas e notebooks só para dizer que tinha algum Windows, tá? Ele é muito fraco, ele não tem muita coisa para você trabalhar. O Home Basic já começou a ser feito para um usuário doméstico. Ele tem umas melhorias em relação ao Windows Starter, mas ele não é completo, não tem multimídia, não tem uma série de coisas. Foi feito para países em desenvolvimento, como o Brasil, China, tá? Então ele tem alguns países que não existe essa versão. No Brasil, sim, ela veio. O Home Premium, ela já é uma versão melhorada. Já tem a parte de multimídia, já tem a parte, posso ter até TV pelo computador, desde que eu tenha um sintonizador para isso. Então esse aqui nós encontramos nas prateleiras para ser vendido, na época que ele era vendido, porque hoje o Windows 7, né, já temos o Windows 8, o Windows 10, então o pessoal já não está mais utilizando tanto o Windows 7. Mas na época ele era vendido, né, ele era bem vendido e já vinha junto nos notebooks e na maioria dos computadores. O Professional, esse eu acho a melhor versão, ideal tanto para a empresa como aí para sua casa. Tá? Ele é completo, em rede, tem o modo de compatibilidade com o Windows XP. O que é isso, professor Anderson? Eu poderia ter um sistema ali, executar ele no modo de compatibilidade do XP. Ele ia trabalhar, vai trabalhar com esse programa como se estivesse sendo executado no Windows XP, que é uma versão anterior. O Enterprise era focado para médias e grandes empresas. Por quê? Porque ele tem ali uma questão de segurança. Ele não é vendido em prateleira. Tá? Esse Enterprise aqui, ele é vendido como? Via contrato. Então a empresa tinha que fazer um serviço com a Microsoft, assinar um contrato com a Microsoft para ter esse software aqui. E o Ultimate, ele é uma versão do Professional e Enterprise, tudo junto, ou seja, ele tem melhorias de segurança, ele tem melhorias de rede, parametrização, enfim, esse aqui é o mais completo de todos. Né? Mas para você que é um usuário, e a maioria das empresas hoje, todas trabalham com o Professional. O Starter, Home Basic, Home Premium e Professional, na época a gente encontrava ali, vamos dizer, na prateleira. Essas outras duas aqui, Enterprise e Ultimate, não. Tá? Essas aqui teriam que ser solicitadas via Microsoft. Lembrando, o sistema operacional Windows 7 ele é pago. Ele não é freeware, ele não é open source, não é gratuito, ele é pago, ele é licenciado. Você na sua casa você tem que ter a licença para poder utilizar esse sistema operacional, porque ele é pago, ele tem propriedade. Anatomia do desktop do Windows. Então esse aqui é o nosso desktop. O que nós temos nele? Os ícones, que está no item 1, e atalhos.
Preste atenção nos atalhos. O atalho, ele tem um símbolo aqui, ó, é uma setinha. O atalho é um caminho mais rápido para chegar em algum lugar. Então, dentro do seu sistema operacional, seja ele Linux ou seja no Windows, que é o caso que nós estamos utilizando aqui, o atalho vai fazer a mesma função. E às vezes as pessoas pecam, vai fazer um backup de um arquivo e faz o backup do atalho e não faz o backup do arquivo. Atalho, é só um link, uma conexão direta a um determinado lugar, para mim não ficar abrindo pasta até chegar esse arquivo. Tomem cuidado com isso. No 3 aqui nós temos o botão iniciar. 4 nós temos aqui a barra de início rápido. Isso aqui pode ser personalizado. Vocês podem colocar aqui o programa que vocês quiserem aqui nesse início rápido. A maioria que fica aqui, né, é a pasta, o Internet Explorer, que é o navegador padrão, tá? Ele é padrão do Windows, ou seja, já vem aqui, ele é nativo, tá? E vem ali o Windows Media Player, mas eu posso colocar aqui o atalho do Google Chrome, do Mozilla Firefox, etc, etc. No 5, nós temos aqui os aplicativos em execução. Aqueles aplicativos que estão minimizados, ou seja, eu estou trabalhando com ele. O Windows trabalha em janelas, eu posso ter várias janelas, tá? Ele é o quê? Ele é multitarefa. O que é uma coisa multitarefa? Eu posso executar várias tarefas ao mesmo tempo. Tenho certeza, você está me vendo aí, você está me vendo, você está me ouvindo, nesse mesmo momento vocês podem estar baixando um e-mail, baixando um vídeo, baixando uma música, ou seja, vocês estão executando várias tarefas ao mesmo tempo. O 6, nós temos aqui a nossa área de notificação, né? Então, dependendo dos aplicativos, dos programas ali, aparecem algumas notificações. O principal ali é o de segurança e rede e o som, tá? São os principais. Nós temos o relógio com a data e nós temos os gadgets. Os gadgets, eles têm funções. A gente pode colocar funções, calendário, data, né? Tem ali a temperatura do processador. Eu posso colocar um gadget ali para mostrar a temperatura da minha cidade. Essa é a ideia do gadget. Tá? Então o Windows 7, essa área de trabalho aqui é a área padrão dele, ou seja, quando eu pego uma máquina formatada, formatado o que é? Aquela máquina que foi instalada agora no sistema operacional, não tem nada, ela não tem nada de modificação, é dessa forma que ela vem. Então o painel de controle, né? Nós temos ali no Windows um painel de controle, ele controla tudo. Se eu quero adicionar, remover programas, placas de rede, configuração de teclado, configuração de mouse, tá? Tudo está nesse painel de controle. Então, se eu falar alguma coisa referente ao controle da máquina, a parametrização da máquina, a configuração da máquina, está nesse painel de controle. Então, eu posso ver os programas instalados, posso fazer ali, verificar ali hardware que está instalado, impressoras que estão instaladas, scanner que estão instalados na minha máquina, enfim, tudo por isso aqui. Então, deem uma olhadinha nesse painel de controle, tá? Vale a pena. O que é mais importante saber aqui do painel? O adicionar, remover programas e a parte de impressão, tá? Isso aí cai bastante em concurso. Propriedades do computador. No Windows, nós temos que saber qual é o sistema operacional, por exemplo, qual o nome da minha máquina, quanto que ela tem de memória. Se eu clicar com o botão direito em meu computador, ali no Windows, ele vai me abrir essa janela. O que essa janela traz? Ela traz ali qual que é o meu Windows, ela traz ali qual que é o meu processador, quanto que eu tenho de memória e qual a quantidade de... quanto que eu tenho de memória e qual é o sistema operacional, se é 32 ou 64 bits. Com relação ao sistema operacional, 32 a 64 bits, eu até não falei lá na aula de hardware, porque eu quero utilizar isso aqui. Com relação à memória, o que é o 32 e 64 bits? É a capacidade de processamento, né, de palavras, de caracteres que uma máquina tem. É como se fosse assim, meus alunos. Uma máquina de 32 bits processa lá, digamos, 5 palavras, enquanto a de 64 processa essas mesmas 5, mas com menor tempo. Ou seja, a de 32 é o dobro de tempo da de 64. Essa é a grande diferença. E com relação a hardware, as máquinas de 32 bits, elas só reconhecem até 4 GB de memória RAM. Tá? Então, se vocês veem lá uma máquina com 8 de memória, ela é 64 bits. Não tem como uma máquina de 32 bits conhecer mais do que 4. Agora, a de 64, ela pode reconhecer com 2, com 4, tá? Então aí, a de 64 tem que olhar. Então aqui, ó, com o botão direito em propriedades, ó, eu tenho como saber se essa máquina é 32 ou 64, tá? Mais abaixo,
nós temos o nome da máquina nessa mesma tela, tá? Lá vem as propriedades ali de acordo com a rede, tá? O nome que o computador está utilizando no momento. Bom, quando a gente clica no menu iniciar, esse padrão aqui, ó, né, é o padrão do Windows 7 formatado. Então nós temos aqui uma série de ferramentas, né, ponto de partida, conexões da área de trabalho remoto, jogos, e desse outro lado aqui fica as pastas personalizadas que cada usuário tem dentro do Windows. O Windows, ele é multiusuário. O que é isso, Anderson, multiusuário? Eu posso ter vários usuários utilizando esse computador, cada um com uma senha. E o Windows cria uma pasta específica por usuário. E dentro dessa pasta é onde ele joga, ou seja, ele redireciona downloads para pasta downloads, documento para pasta documentos, imagens para pasta imagem, músicas para pasta música. E assim ele faz. Para que isso, professor? Porque se eu quiser um dia fazer um backup dessa máquina, quiser pegar os seus dados do seu usuário, eu quero formatá-la, é só vir e copiar aquilo ali e vai estar com todas as informações. Tá? Então ele faz isso. O Linux também faz da mesma forma. Ele também cria, tá, uma pasta usuário a usuário. No Windows, isso aqui fica lá em C, na unidade C, no HD. Algumas máquinas podem ser D. Então é C, usuários, ou user se for em inglês, mas ela é usuários barra o nome do usuário. Lá no Linux, essa mesma pasta fica no diretório barra, porque o Linux não tem C, não tem D, está no diretório barra, home barra o nome do usuário. Tá? Ela cria a mesma estrutura. Tá? Ambos são multiusuário. Então tá aqui, né, a referência do que eu acabei de dizer, né, só a dica, né, de como que ele fica ali, os documentos, ou seja, ele quer organizar. Nós temos diretórios para organização. Temos que pensar nesses diretórios, nessas pastas, como se fosse um lugar ali onde eu salvo meus arquivos e eu posso organizar. Ah, eu não vou salvar uma música em documentos, senão eu vou em documentos e eu vou me perder depois. Não que eu não tenha forma de localizar, mas fica muito mais fácil eu agrupar por afinidade de extensão. E o que é uma extensão de arquivo? Qualquer arquivo ele tem sua extensão. Se eu falar .mp3, opa, é uma música. .mp4 é um vídeo. .docx é um documento do Word 2010. .odt é um documento do Writer, do pacote do LibreOffice. E assim por diante. Um JPG, por exemplo, né, é uma imagem. Então, todos os arquivos têm a sua extensão. Então, é interessante que você salve essas extensões por afinidade também em pastas por afinidade. Computador. Clicando no item computador, olha o que nós temos aqui, meus alunos. Todos os dispositivos que estão plugados. Então, nós temos aqui o HD, o C, unidade de disquete, unidade de DVD. Se eu tivesse aqui um HD externo, iria aparecer aqui. Se eu tivesse aqui um pendrive, iria aparecer aqui. Isso aqui nós chamamos de unidades. Cada um tem a sua letra. Ou seja, quando eu coloco o hardware, quando eu coloco ele na porta USB, cada um tem a sua letra. Tá? Ou seja, coloquei na porta USB, ele vai pegar uma letra. Tá? Ele tem lá um identificador de hardware, o sistema operacional reconhece. Se utilizou letra M, ele já coloca a letra M. Agora, se essa letra já estiver em uso, ele automaticamente escolhe uma outra letra aleatória. E isso pode ser configurado. Caso você queira que essa unidade reconheça sempre pela letra P, pela letra N, é só ir lá e modificar, ok? Bom, agora vamos falar de sistemas operacionais Linux, né? Como eu falei, eu vou dar algumas dicas aqui que eu tenho certeza que vai cair na sua prova. O que acontece? O edital, ele não especificou qual distribuição Linux ele vai trabalhar. Então, eu, professor Anderson, o que eu estou julgando? Vai cair características do Linux e shell, ou seja, terminal, modo texto. Por quê? Porque o Linux, em qualquer lugar do mundo, o modo texto é igual em qualquer distribuição, independente. Tá? Então, assim, deem uma olhada nas características e nos comandos básicos. Alguns eu vou falar aqui para vocês, ok? Bom, as características principais do Linux. Software livre, open source. O que é o open source? É a capacidade do quê? De eu ter o kernel dele, modificar esse kernel dele, ou seja, pegar toda a programação e criar uma distribuição minha. Eu tenho acesso ao que nós chamamos de código-fonte, ou seja,
todo o código da programação para que aquele sistema operacional funcione, tá? Eu tenho acesso a ele. Por isso que ele é open source. Lembrando, ele é livre, open source, né? Eu não estou cobrando nada pela licença dele, mas ó, o suporte, a parametrização, isso é cobrado. Tomem cuidado com isso. Não fique com aquela, tudo que é em Linux é de graça. Você vai perder a questão. Veja bem, o software, ele não tem propriedade. O que é isso? Eu posso distribuir, posso fazer o que eu quiser. Eu não posso cobrar sobre isso. Mas se eu quiser fazer uma parametrização e você quiser pagar esse suporte, essa parametrização para mim, ok. As empresas dependem disso para sobreviver, certo? Multitarefa, ou seja, o que é isso? Eu posso executar várias tarefas no sistema operacional ao mesmo tempo. Então eu posso estar vendo um vídeo, baixando uma música, acessando a internet, eu posso fazer várias coisas. Ele é multitarefa, ele não executa uma tarefa por vez, são várias. Multiusuário, como eu falei lá no Windows, né? Aqui eu posso ter mais de um usuário por máquina, cada um com a sua senha e cada um vai ter as suas pastas de perfis de usuário, com documentos, com imagens, com músicas, com vídeos, tá? Com seus downloads, tudo vai ficar nessa pasta do usuário. É somente o kernel, né? Ele é um núcleo que nós chamamos na informática, onde está toda a linguagem de programação, isso é um kernel. O conjunto desse sistema operacional, quando eu faço algum, nós chamamos de distribuição. Na informática nós resumimos para distro Linux, né? O que é essa distribuição? É a característica, qual o kernel que está sendo usado, qual o ambiente gráfico, que nós temos vários, que eu já vou falar daqui a pouco, que está sendo utilizado. Isso é uma distribuição Linux. Nós temos várias aí espalhadas pelo mundo, tá? Então tá aqui, ó. É o conjunto, né? O que é a distribuição? São software de aplicações formando um conjunto de distribuições. Então tá aqui a definição do que vem a ser essa distribuição Linux. Ou seja, eu posso formar uma série de coisas, até com uma finalidade. Eu posso ter Linux para sistemas operacionais de computador, eu posso ter um Linux para a parte de firewall, para a parte de servidores, para a parte de segurança. Eu posso fazer o que eu quiser. E essas distros que estão aqui são mantidas por organizações. Como eu falei, essas organizações, elas liberam o seu software para ser baixado na internet, não cobram licença, não cobram nada. Mas se eu quero fazer uma personalização, eu preciso colocar uma mudança, eu tenho que pagar por esse suporte. Então tá aqui, ó. Tá até sublinhado. Uma distribuição Linux pode ser comercial ou não comercial. Tá? Então eu estou frisando bem isso aqui, por quê? Porque a gente fica com aquele intuito, não, é open source, eu não pago, mas ó, no primeiro caso o usuário paga pelo sistema e recebe suporte. No segundo, não há qualquer cobrança, basta o usuário fazer o quê? O download na internet. Tá? Então tome cuidado com isso, meus alunos. O Linux, né, quando ele iniciou, ele era totalmente no modo texto. Né? Parecia uma telinha, não sei se você já viu aí no seu Windows, uma telinha do prompt do MS-DOS. Era daquela forma. Só que ele já era multitarefa. Eu podia, naquela tela, executar várias tarefas ao mesmo tempo. Não era monotarefa. E nós temos alguns ambientes gráficos. Né? O que é um ambiente gráfico? É o pacote gráfico para que ele trabalhe via mouse com o teclado. Porque a ideia do ambiente gráfico é trabalhar com o mouse. Se eu não tiver, né, um ambiente gráfico, eu só vou trabalhar com o teclado. Os principais é esse aqui, ó, KDE, GNOME e Unity. Né? Tá aqui algumas telas aqui, eu estou colocando aqui, eu gosto dessa aqui, né? Que é do Ubuntu, tá? Então cada um trabalha com o seu, tá? Cada um escolhe qual que quer, cada um trabalha. Isso aqui é uma distribuição, cada um faz a sua forma, né? Da maneira que quer, coloca a cor, a logo da maneira que quer. Então, ó, toda a configuração do Linux, toda e qualquer, nós podemos fazer através desse terminal. O que é um terminal? É o modo texto do Linux. Tá? O terminal nada mais é do que linhas de comando. O Linux, seja em servidor, seja numa estação de trabalho para o usuário, eu não precisaria ter ambiente gráfico. Eu posso usar ele sem ambiente gráfico, mas aí eu tenho que decorar, saber, né, todos os comandos para executar e parametrizar o que eu preciso. Então aqui está uma tela no nosso terminal. Tá? Então está ali, né, esse comandinho aqui, eu vou passar aqui os slides. Então nós temos aqui, ó, o terminal
e nós temos aqui o computador, ou seja, todo o diretório do Linux. O Linux, diferentemente do Windows, ele é dividido num diretório chamado raiz. O que esse diretório raiz faz? Todas as pastas estão abaixo desse diretório. A pasta dos usuários fica aqui dentro, ó, do home, tá? Então aqui dentro fica a pasta dos usuários. Então abrindo essa pasta aqui vai estar lá Anderson, né? Usuário A, B, C, D, cada um com o seu perfil que nós chamamos. Perfil de usuário. O que é um perfil de usuário? As pastas dele, documentos, downloads, imagens, vídeo, etc, etc. Que o sistema operacional já cria, tá? Coisa muito importante aqui, ó, do Linux. Case sensitive. Uma característica aqui, ó. O case sensitive é a característica de diferenciar maiúsculas e minúsculas. O Windows não faz isso, o Linux já faz. O case sensitive é o seguinte, tá? Se eu tiver lá, por exemplo, um documento chamado aula.doc, e se eu colocar lá um outro todo em caixa alta, que é em maiúsculo, aula.doc, no mesmo local, o Linux acerta. Não tem nenhum problema. Já no Windows, ele fala que existe e pede para substituir ou sobrescrever esse arquivo. Então, o case sensitive, ele diferencia maiúsculas e minúsculas. Ele tem essa capacidade de fazer isso, ok? Então, tá aqui, ó, a apresentação do meu ambiente gráfico, né? Tá aqui a nossa tela, é uma área de trabalho idêntica, né? Nós temos ali uma série de coisas aqui, ó, né? Que a gente vai passar, lixeira, né? Horário ali, bateria, teclado, enfim, tá? Então, nós temos aqui, ó, aqui embaixo, quando eu clico aqui, ó, as nossas configurações do sistema. É idêntica ao painel de controle que temos lá no Windows. Aqui nós configuramos tudo. Vídeo, monitor, impressoras, rede, tudo é configurado aqui no ambiente gráfico, tá? Aqui, ó, nessa outra setinha aqui, ó, nós temos a pasta pessoal. Lembra que eu falei para vocês que cada perfil de usuário que se cria uma pasta pessoal no sistema operacional? Tá aqui, ó, documentos, downloads, imagem, música. Cada usuário, ele cria lá dentro do /home uma pasta com o nome desse usuário e cria esse perfil usuário a usuário. Quem é que tem acesso a essas pastas? O usuário root, minúsculo, R-O-O-T. É o usuário administrador no Linux. No Windows, o usuário administrador se chama administrador mesmo, tá? No inglês, administrator, mas é administrador no Windows e no Linux é o root, tá? Cuidado com isso aí. Então aqui nós temos um browser, né? Ele usa aqui o Mozilla Firefox, que é open source, então ele pode colocar aqui sem problema nenhum, tá? Nós temos aqui o pacote do LibreOffice instalado nessa minha versão que eu estou mostrando para vocês. Eu estou mostrando aqui a Ubuntu Desktop, tá? Eu particularmente gosto muito dela, utilizo ela. Então nós temos aqui, ó, 3 softwares, 3 aplicativos do pacote do LibreOffice, que é o Writer, né? Que é o nosso editor de texto, que está no seu concurso, tá? O Calc, nossa planilha eletrônica, que também está no seu concurso, e o Impress, que é o software de apresentação de slides, que também está no seu concurso, tá? Importante saber, ODT é do Writer, ODS é do Calc e o ODP é do Impress. São as extensões. OD, né, é de documento aberto, Open Document, tá? Daí cada um tem a sua terminologia no final. Nesse caso aqui é a parte de software do Ubuntu, só para curiosidade, tá? E quando eu vou lá em cima, que eu digito lá alguma coisa, por exemplo, terminal, ó, ele vai me abrir depois o meu terminal. Nós também chamamos esse terminal de shell. É a linha de comando que são editadas aqui, ó. Se eu colocar ali terminal, ele vai me abrir isso aqui que está na tela, tá? Então, o que é isso aqui? É o usuário soldado logado na máquina soldado VirtualBox, tá? É isso que quer dizer esse comando. E esse símbolo aqui é que ele é um usuário restrito, tá? Então é isso que quer dizer aqui. Então, por exemplo, se eu digitar o comando pwd, ele vai me mostrar aonde eu me encontro. É como se fosse assim, vamos supor, mostrar a localização lá do Windows de onde que eu me encontro, a pasta que eu estou dentro. Então observa, /home /soldado, ou seja, eu estou dentro do meu perfil, dentro do meu diretório, tá? Como se eu abrisse essas pastas aqui, ó. É esse caminho que eu me encontro. Se eu digitar um ls, é a mesma coisa de abrir as pastas no ambiente gráfico. Esse comando mostra tudo que tem dentro, tá? Então ls mostra o que eu tenho dentro.
E se eu quero entrar dentro de um diretório, é CD e o nome desse diretório. Lembrando que o Linux é case sensitive. Então eu estou dando CD espaço documentos, observe que o D aqui ó, é maiúsculo. Por quê? Porque eu vi que esse D aqui era maiúsculo. Se vocês fizerem um teste aí na sua casa e colocar D minúsculo, ele não vai acessar, porque ele vai falar que não localizou o diretório. Por quê? Case sensitive. Ele tem a característica, né, de quê? De diferenciar maiúsculo de minúsculo. Então tá aí, ó, dentro de documentos eu dou um ls, eu não tenho nada, ele não me listou nada. E agora eu vou dar um comando aqui, um comando básico, para criar uma pasta, um diretório dentro de documentos. Ó. O comando é mkdir. Então eu vou criar mkdir videoaula. Observe que aqui em cima que vai aparecer um diretório chamado videoaula. Tá lá. Tá? Então eu acabei de criar, eu estou aqui dentro de documentos, no gráfico, e aqui com esse comando ele criou lá. Ó. Ah, tem diferença do gráfico para o texto? Não, só estou mostrando que o que eu faço no texto, né, vai interferir e vai ter resultado também no gráfico. E se eu der o comando ls, que me lista tudo que eu tenho dentro, está aqui o meu videoaula. Tá? Então tomem cuidado com isso aí. Se eu quiser remover o videoaula, eu dou um rmdir videoaula. Mas observem aqui a interpretação que eu estou colocando, estou colocando de forma errada propositalmente. Eu estou colocando videoaula com o V maiúsculo. Olha só o comando que ele vai dar. Ó. Não encontrou o diretório. Por quê? Porque o Linux é case sensitive. Case sensitive é a característica de diferenciar maiúsculos e minúsculos. Se eu colocar da forma certa, ó, aqui apagou e ali ele não deu nenhum erro, ou seja, ele removeu esse diretório. Posso dar um ls agora, ó. Esse aqui o CD, volto para o diretório, voltei para o diretório atual, dou um ls, ó, estou já novamente na pasta do usuário. Tá? O root, né? Aqui está o símbolo dele, então su root, ele pede uma senha e agora eu estou logado como root na máquina soldado VirtualBox. Tá? Em home soldado, ele mostra até o caminho. Esse aqui é o símbolo, né? O jogo da velha é o símbolo do root. O cifrão aqui me diz que eu estou logado como um usuário restrito. Né? Então o root é o superusuário do Linux, ou seja, ele é o administrador, o gerente da rede do Linux é o root. Tá? Para sair, caso eu me logue como root, é só digitar exit, ele vai sair, vai desconectar e volta para o usuário restrito. Root no Linux e administrador no Windows. Ok? Espero que tenha entendido sobre sistemas operacionais. Então, ó, é a parte principal, é o elo de ligação entre o usuário e o hardware. Imaginem só, meus alunos, o sistema operacional, a função dele é ver o que está no hardware. Um HD sem sistema operacional, de nada aconteceria. Um computador montado sem sistema operacional não faria nada. Imagine você no seu celular sem o Android, o que você iria fazer? Nada. Então o sistema operacional é que me dá essa interface. É ele que faz a conexão com a BIOS, que é a linguagem de máquina que todo hardware tem, e faz essa conexão. Então ele liga, ele linka os periféricos, né? Os periféricos via as portas, os barramentos. A principal porta que nós temos hoje, né, dentro do sistema operacional é a porta USB, que ela é também chamada de porta Plug and Play. O que é isso, professor Anderson? Plugou, já reconhece. Ela pode ser que não instale. Aí eu preciso de um driver, que o driver é disponibilizado pelo fabricante daquele periférico, mas ele já reconhece. Tá? Antigamente as portas PS2, as portas paralelas, elas só eram reconhecidas e ainda são no momento que eu ligo o computador. Se não estivesse conectado ali na porta paralela, por exemplo, um LPT1, uma impressora, eu teria que desligar o micro para ligar para poder reconhecer essa porta. Tá? É assim que funciona. A porta USB hoje ela é fantástica ali e a maioria dos periféricos hoje todos são USB. Tá? Então fiquem atentos com as características do sistema operacional, diretórios, pastas, né? A parte do Linux, texto. Vai cair texto? Vai cair texto. Por quê? Eles não especificaram o ambiente gráfico. A partir do momento que eu não especifico o ambiente gráfico, vai cair. Então eles podem pedir uma série de coisas. E principalmente, né, aqui a gente não tem como falar todos, atalhos. Os principais atalhos têm que ser verificados. Né? Fechar, abrir, né? Ctrl C, copiar, Ctrl V, colar, Ctrl X, recortar. Tá? Esses principais atalhos dos sistemas operacionais, tá? Principalmente do Windows, tem que ser verificado. Ok?
Bom, vamos agora ao item 5 do nosso edital. Conceitos e conhecimentos na utilização das ferramentas e recursos dos pacotes de aplicativos do Microsoft Office 2010. Word, Excel, PowerPoint e LibreOffice, Writer, Calc e Impress. Bom, essas suítes são suítes que nós chamamos de suítes de escritório. Tá? O que ela tem? São esses 3 programas: edição de texto, uma planilha eletrônica e um software para apresentação de slides. Né? No seu edital, nós temos lá o Office 2010 e o LibreOffice. Fazendo um comparativo de um para o outro, tá? O Word é semelhante ao Writer, o Excel é semelhante ao Calc e o PowerPoint é semelhante ao Impress, ou vice-versa. Tá? Então, às vezes, no seu concurso, eles podem perguntar qual o equivalente do Word referente ao LibreOffice. Seria o Writer. Qual o equivalente ao PowerPoint? Seria o Impress. Qual o equivalente no Office do LibreOffice? Seria qual o equivalente do Calc no LibreOffice no Office? Seria o Excel. Então, no seu concurso, pode cair essas comparações. Como também, nós temos ali as extensões de arquivos, tá? E aí eu quero que você atente no seguinte. Nós sempre conhecemos ali que o Word é doc, que o Excel é XLS e o PowerPoint é PPT. O que ocorre? O seu edital é Office 2010. A partir dessa versão do Office, a Microsoft implementou uma letra a mais. Então, o doc passou a ser DocX. O XLS passou a XLSX e o PowerPoint de PPT passou a PPTX. Essas são as extensões do Office, ou seja, que vai cair no seu concurso. Tome cuidado, ele tem o X. As extensões do LibreOffice: Writer, ODT, Calc, ODS e Impress, ODP. Uma dica aqui para não errar, né? O LibreOffice, todos começam com OD. Texto, soma e PowerPoint, ou seja, o cálculo da soma. Né? Então, não tem erro. ODT, ODS, ODP. Com essas dicas, vocês não vão errar as questões de extensões. Tá? Ó, lembrando que o DocX veio ali a partir de 2010 e já tem essa característica. Tomem cuidado. A gente aprende a doc, documento. Não, eles implementaram o X aqui nessa versão. Falar sobre o Word, né? O Word 2010. O que acontece? Aqui está a tela dele, temos uma série de características. Atalhos, cai atalhos? Faz parte do pacote, tem que saber os principais atalhos. Né? Criar um novo documento, salvar um documento, né? Esses atalhos, os principais, tem que saber. Tá? Abrir um documento, esses atalhos temos que saber. Então está aqui a nossa área de trabalho. Essa parte inicial aqui cai bastante em concurso. Ó. A parte dos alinhamentos. Nós temos esquerda, direita, centralizado e justificado, as cores de fonte, tá aqui, tamanho de fonte, tipo de fonte. O que é a fonte, professor Anderson? É a letra, tá? É a letra, eu posso escolher qual tipo de letra, qual o tamanho de letra, tá? A cor dessa letra, se ela está negrita, itálica, sublinhada, enfim. Eu posso fazer uma infinidade de coisas. Posso inserir imagens no Word, tá? Posso inserir tabelas no Word, posso inserir o que eu quiser aqui dentro, trabalhar da maneira que eu quiser. Cabe à criatividade. Então ele é feito para fazer vários tipos de documentos. Atas, memorando, né? Qualquer coisa, né? Uma declaração, enfim. Cabe à pessoa saber utilizá-lo e trabalhar. Então nós temos as margens de impressão aqui, tá? Os recuos dessas margens, os modos de exibição, tá? Então aqui eu avanço a tela. Tem que dar uma olhadinha no pacote. Tem uma infinidade de recursos. Mas a página inicial e o botão inserir, isso é importante saber. Tá? Isso é muito importante saber. Sobre o LibreOffice, aqui está a tela dele, a área de trabalho dele. Tem atalhos? Tem atalho. Todos aqueles atalhos principais que tem que saber lá do Word, do LibreOffice também eu tenho que saber. Tá? E ele faz tudo que o Word faz, ele também faz. Insere imagens, né? Posso fazer atas, declarações, ofícios, o que eu quiser, tá? Ele tem lá a parte de tamanho de fonte, tipo de fonte, cor da fonte, negrito, itálico, sublinhado. Eles têm tudo o que o outro tem. Só que ele é um software open source. Opa, todo LibreOffice é open source, professor Anderson? Sim, todo LibreOffice é open source. O que é isso?
eu tenho acesso ao código-fonte, eu não preciso pagar por ele, eu pago pelo suporte. Já o Microsoft Office, daí tem o Word, o Excel e o PowerPoint, esse é proprietário, tem que se pagar uma licença para poder utilizá-lo, tá? Esse aqui não, esse aqui é open source. Por que estão cobrando isso no seu concurso? Devido a essa principal característica, né? Os órgãos públicos estão migrando para o software gratuito, para o software open source, baseado nisso, tá? Então tomem cuidado. E eu vou falar uma dica aqui, ó. Gratuito é diferente de freeware. Um software freeware é aquele software onde eu posso utilizá-lo, ele é proprietário, mas eu não posso modificá-lo. Ou seja, eu uso daquela maneira, tá? Então, freeware, se falar que o Linux é freeware, que o LibreOffice é freeware, está errado, tá? O freeware é aquele software onde eu uso, pode vir uma propaganda, alguma coisa ali, mas eu não consigo modificá-lo. A pessoa não deixa modificar. Não sei que eu entre em contato com a empresa e queira pagar por essa modificação, que essa é a ideia. Mas ele não é o freeware, não confundir com o open source. Excel. O Excel não é um software difícil. Ele tem toda a parte de formatação, né? Alinhamento esquerda, direita, letras, ele tem tudo o que tem lá no Word, tudo o que tem no Writer, digo, de formatação. A questão do Excel são as fórmulas matemáticas, né? Às vezes nós temos dificuldade na matemática. Se eu não entender a matemática, eu não tenho como bolar a fórmula, né? Eu não tenho como fazer essa fórmula, né? Então lá, adição, subtração, multiplicação, divisão, essas fórmulas básicas eu tenho que entender. Alça de preenchimento, né? Como fazer intervalos de célula, eu tenho que entender os dois pontos, referenciar um intervalo. Como ler uma célula? A célula se lê pela coluna e depois pela linha. Então, ó, no exemplo aqui, ó, é A1, ou se eu quero aqui, ó, D5, tá? É sempre a coluna e depois a linha, começa com a letra e com o número. Eu tenho que saber referenciar isso aqui, entender as fórmulas matemáticas, né? Nós temos já funções pré-definidas, soma, de multiplicação, a C, cai bastante em concurso, deem uma olhadinha nessas funções básicas, tá? Como fazer isso aqui, como que entender a alça de preenchimento, como ela funciona, né? Se eu incrementar mais de um número, como faz, por data, por ano, por mês, enfim, ele faz tudo isso aí, tá? Então deem uma olhada, a questão do Excel não é a dificuldade na formatação, e sim na matemática. Tem que entender a matemática, eles são fórmulas matemáticas, inúmeras fórmulas matemáticas, tá? Então na nossa videoaula aí sobre o Excel eu passo alguns exemplos ali de como bolar essas fórmulas, tá? Mas vejam, tem inúmeras fórmulas matemáticas. Atalhos também tem. Se atentem para os atalhos de criar nova planilha, salvar documento, abrir documento, esses atalhos básicos ali referente ao Excel. O LibreOffice Calc, tá aqui a nossa área de trabalho, ele vai fazer a mesma coisa que o Excel, né? Mas com aquelas características de ser freeware, né? Ou freeware não, open source, né? Freeware é aquilo que eu posso usar e não posso modificar a fonte, esse aqui eu posso, tá? Ele é open source. Ele também vai ter a parte de formatação, as mesmas funções ali referente a fórmulas, tá? Tem algum detalhe ali com relação à fórmula, tá? Que a gente tem que lembrar ali, que é uma forma de intersecção. No Excel é diferente do Calc, tá? Então tem que dar uma olhadinha nessa fórmula de intersecção, tá? Quando faz a intersecção ali entre células. Lembrar que ele vai fazer cálculos matemáticos. Tenho que saber da matemática. Tenho que saber dessa matemática para salvar isso aqui, tá? Então não é difícil o software, tá? Então eu posso salvar ele. Uma coisa interessante, tanto lá no Word quanto no Writer, a parte de salvar. Eu posso salvar uma planilha do Calc para Excel e eu posso salvar do Excel para o Calc. Funciona? Funciona. Pode ser que alguma outra formatação, né, alguma fórmula ali, de repente dentro do Calc não seja interpretado, mas eu posso salvar de um para o outro, tá? Sem problema nenhum. Tá? Lá na Microsoft tem lá de documento aberto para salvar, como aqui nós temos aqui para salvar já, no caso aqui, né, em XLSX, certo? Então fica atento com isso aqui. Uma outra coisa muito interessante, lá aqui no Calc, tanto também no Writer, selecionar tudo. O selecionar tudo no Calc e no Writer, nós utilizamos o Ctrl A.
Já no Excel e lá dentro do Word, nós utilizamos o Ctrl T. Tomem cuidado com esse atalho, porque no Windows, quando eu quero selecionar todos os itens, todos os documentos de dentro de uma pasta, eu uso o Ctrl A. Só que no Word, para selecionar todo o texto, é Ctrl T. E já no Writer e no cálculo, é Ctrl A. Então essas coisinhas, assim, esses detalhes, é que a banca costuma cobrar de você aí, que está do outro lado me vendo. Tá? Tomem cuidado com esses, atento a isso aí. PowerPoint. É muito simples esse software. Né? Ele é a apresentação de slides. Né? O que ele faz? A gente vai montando imagens, caixas de textos, colocando animações aqui para fazer a apresentação de slides. O que eu tenho que saber aqui, a principal característica, é o que ele faz, a extensão que nós salvamos ele e o que é slide mestre, que é um modelo, é como se fosse um modelo ali dentro. Quando eu dou incluir um novo slide, ele já traz. Esse slide mestre pode ter um plano de fundo diferente, uma cor diferente, já alguma coisa diferente. Quando eu vou incluindo, ele vai colocando sempre um novo. Posso ter formas, gráficos, enfim, trabalhar da maneira que eu quiser. O Impress só muda a parte de layout, também faz a mesma coisa. Né? Ele também tem slide mestre, né? Os atalhos também de colocar um novo, abrir um documento, salvar um documento. Dá uma olhada nesses atalhos, meus alunos. Atalho é muito importante. No último concurso que é bastante atalho de Windows, né? Então atalho é difícil, porque atalho a gente não estuda, a gente tem que praticar. É necessário que você pratique. O atalho, nós só sabemos utilizar o atalho se a gente praticar. Praticar, a gente não esquece. Agora, se ficar lendo, o atalho para isso, Ctrl C, colar, Ctrl V, copiar. Não, tá tudo errado. Daí você vai ficar tudo errado. O que é? Ctrl C, copia. Ctrl V, cola. Mas tem que ir o quê? Trabalhar. Pegar o teclado, colocar a mão na massa. Informática, além do conhecimento teórico, nós temos que praticar. A informática depende da prática para funcionar. Se eu não tiver a prática para funcionar, não vai dar certo. Esses aplicativos, esses pacotes, vai cair na sua prova. Né? Então, para quê? Para que você aí, que vai ser um futuro soldado da PM, possa saber fazer um documento, uma planilha, né? Tem que praticar. Né? Atalho, saber como trabalhar o documento. Né? Aqui um aulão para falar as principais características. Mas, extensões, o que faz o programa e o que um ou outro equipara. Por exemplo, o Writer com Word, o Calc com Excel e o Impress com o PowerPoint. Um é open source, que é o LibreOffice, e o pacote do Office é proprietário, é pago. Tá? Pega essas características. Excel tem muita fórmula, tem que dar uma olhada nas fórmulas básicas de C, tá? Maior, menor, dê uma olhadinha nessas fórmulas básicas e alça de preenchimento. Tá? Essas eram as dicas que eu queria passar sobre essa parte aqui de pacote do Office aqui, do LibreOffice e do Office 2010, tá certo? Vamos agora para o item 6 do nosso edital. Conceitos, arquitetura, utilização de intranet e internet. Aí vem navegadores, páginas, site de busca e pesquisa, grupos de discussão, redes sociais, segurança em rede e na internet, antivírus, firewall, anti-spyware, produção, manipulação e organização de e-mails, ou seja, correio eletrônico. Então, primeiramente, internet, intranet e extranet. A gente tem que falar do conceitual, né? Entender. Né? Então, quando a gente fala também de intranet, internet, extranet, tem uns conceitos de rede de computadores na informática que a gente tem que tratar. É a LAN, MAN e WAN. O que significa LAN? É Local Area Network, ou seja, uma rede local. A rede aí do seu serviço, a rede de uma escola, a rede de uma universidade fechada, é uma LAN. Né? MAN é uma rede metropolitana, Metropolitan Area Network, ou seja, uma rede metropolitana. Pode estar dentro de uma cidade ou entre cidades. E WAN, World Area Network, ou seja, uma rede mundial. Poderíamos falar aí na internet, que é uma rede mundial. Para entender o que a internet, intranet e extranet faz, o que acontece? A intranet ela é um reduto fechado, ou seja, só as pessoas da organização têm acesso a ela. Mas ela trabalha com as características, veja bem, com as características da internet, com seus protocolos e com seus aplicativos. Tá? Ela é parametrizada para isso. Protocolos são regras e procedimentos. Nós não mudamos. É aquele protocolo, pronto, acabou, para fazer determinado serviço. Então eu fiz aqui uma tabelinha, né, para falar de internet, intranet e extranet. Então o tipo de acesso, primeiramente. Na internet, qualquer um
tenho acesso. Na intranet é privado e na minha extranet é controlado. Mas Anderson, o que vem a ser uma extranet? Por exemplo, eu tenho lá uma empresa, né, uma empresa atacadista, de qualquer segmento. Então eu tenho lá a minha intranet, eu tenho lá o meu sistema financeiro, o meu gerenciador financeiro, posso ver as notas abertas, as notas emitidas, clientes que pagaram, clientes que não pagaram, etc, etc. É dentro da minha intranet, né? O controle é privado. Agora, na extranet, eu posso ter um ambiente externo, aonde os meus clientes acessam e verificam o que eles têm a pagar, os últimos pedidos, quais pedidos estão em aberto, ou seja, ele é controlado. Mas tudo isso tem que ser feito via aplicação. Como assim via aplicação, Anderson? Programação. Tem que ser programado para isso. Tem que ter um software específico para isso ou um browser, um programa dentro do browser para que isso funcione. Tá? Isso é uma extranet. Eu dar acesso a determinadas coisas, mas de forma controlada. Tá? Vamos lá. O público. A internet mundial, né? É tudo. A minha intranet é somente quem? Os membros daquela organização. É só quem trabalha naquela empresa que vai ter acesso. E já na extranet nós temos os parceiros comerciais. Então aquele exemplo que eu dei, né, de um atacadista. Então os meus clientes são meus parceiros comerciais. Tá? Então eu tenho ali, né, um acesso ali controlado para os parceiros comerciais. Tipos de informações que rolam nessas três redes aqui, né? Internet, na intranet e na extranet. Internet, informações gerais. Qualquer conteúdo que eu busque ali, eu vou ter acesso, via software, via programa, enfim, geral. Na intranet, informações proprietárias, informações que diz respeito àquele segmento, àquela empresa. Ele é fechado. Já na extranet, a informação é seletiva. Como assim? Eu posso selecionar. Eu posso ter, por exemplo, lá nesse ambiente desse meu atacadista, que eu peguei como exemplo para você, a parte de clientes e posso ter também a parte dos meus vendedores. Eles entram num lugar lá e veem todas as vendas que eles fizeram. Então eu seleciono o que cada um, de acordo com o nível de usuário, pode fazer. E nessa rede, nós temos lá usuário e senha, que nós chamamos de login. Então esse termo login, logon e logout, tem que saber. Login é um usuário, né? Ou seja, é o acesso. O logon é o acesso autenticado. Então quando você tem lá, vamos pegar o exemplo do seu e-mail, você tem ali o seu e-mail e sua senha. Ele faz um processo de logon. O que vem a ser o logon? É verificar se aquele usuário realmente corresponde àquela senha. E o logout significa eu me desconectar daquela aplicação, me desconectar daquele serviço. Tá? Então esses são os processos que nós temos ali dentro de uma internet, dentro de uma extranet e principalmente na intranet. Para trabalhar dentro da rede, né, na rede mundial de computadores, nós temos ali um programa que nós trabalhamos, que é o principal, que é chamado de navegador web ou browser. E os principais navegadores que nós temos são esses três aqui: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Nós temos mais dois ainda, que eu não vou citar aqui, que é o Safari, que ele é nativo lá do Mac, né, do sistema operacional dos Macs, que não vai cair no seu concurso, tá? E nós temos o Opera, que é um outro aí que o pessoal usa aí, mas não é muito conhecido, né? Esses três aqui são os mais conhecidos. Esse aqui, Internet Explorer, nativo do Windows. Tudo que é nativo, que se fala nativo, é que já vem no Windows. Ah, é nativo de um sistema operacional. Já vem presente nele. Eu não preciso instalar ele para usar. Nativo está presente, ou seja, na sua instalação padrão já vem presente nele. É o Internet Explorer. O Mozilla Firefox é o Open Source, né? Então o que acontece? Ele, a gente poderia dizer, ele é o do Linux? Ele é da mesma família do Linux, ele é open source. Mas ele tem versão para Windows, tem versão para Linux, tá? E tem versão para outros sistemas operacionais. Só que ele é open source. Eu não preciso pagar licença, tá? O Internet Explorer precisa pagar licença? Não é que eu precise pagar licença, é que como ele já é nativo do Windows, quando eu adquiro a licença do Windows, ele já vem.
E o Google Chrome, como o próprio nome diz, já é da Google, né? Você tem aí no seu celular, você tem no computador, no notebook, né? No Mac, ou seja, ele é presente em todos, ele é gratuito, tá? Ele é gratuito. Então nós temos aqui os 3 principais navegadores da web, tá? E o que esses navegadores têm ali em comum? Nós temos ali a URL, que é um endereço que nós colocamos dentro deles. Nós temos em lista de endereços links, histórico, ele grava histórico, tá? O que é um histórico, professor? Ele vem ali, tudo que eu acessei, ele ordena por data, por dia da semana, pela semana, tudo que foi acessado, tá? Ele coloca ali. Nós temos favoritos nesses browsers. O que é favorito? Um site que eu acesse, que eu visualizo esse site. Ah, gostei desse site. Daqui a 6 meses eu esqueço o endereço, então eu adiciono nos favoritos. Posso ter pasta para os favoritos. Todos eles, né, tem ali como acessar de forma anônima. O que é a forma restrita ou forma anônima? Ele não grava na máquina esse histórico, ele não grava arquivos temporários. Mas o seu provedor de acesso à internet, um firewall que tiver na rede, vai saber o que você está acessando. É somente arquivos na máquina local, endereços, histórico, ele não deixa salvo se eu navegar de forma privada ou anônima, tá? Quando eu navego na internet, nós temos um termo aqui, cookies, tá? O que são esses cookies? Alguns sites hoje estão trabalhando muito com esses cookies. Cookies, quando eu acesso o site, ele grava, ele armazena algumas informações. É um arquivo texto que é gravado na sua máquina. Então, se você está acessando lá um site, você está vendo lá uma compra, né, de uma caneta. Quando você sai desse site, desliga a máquina e volta, daqui a pouco você vai em outro site e começa a aparecer propagandas dessa caneta. Por quê? Porque a ideia dos cookies é comercial, ou seja, te vender algo. Alguns sites mais sérios, o que eles fazem? Que se quer ou não armazenar o cookie. Você autoriza ou não. Mas outros não. Eles colocam aquilo ali para que sempre o que? Faça a propaganda. Te induza a compra, tá? É a principal aplicação hoje que nós temos de cookies. Grupos de discussão. Olha só, o termo é até forte, mas não é grupo para brigar não, tá, gente? Não é nada disso. O que são grupos de discussão? São grupos com afinidades em comum. Como assim, professor? Grupos de afinidade em comum. Um grupo de discussão, ele é formado, você entra num site, você tem lá os fóruns, você tem lá algumas coisas que é onde você pode trocar informações, ou seja, o grupo de discussão serve para quê? Para eu alimentar com arquivos, alimentar com dicas, com ideias, tentar resolver um problema. Então vamos supor, eu sou de informática, né? Eu gosto de redes de computadores. Eu vou lá, entro num grupo aí em algum site de redes de computadores. Para quê? Para discutir sobre assuntos, sobre novas tecnologias, novas formas de trabalhar, novas técnicas de resolver algum problema, alguma solução para algo que eu tenha. Essa é a ideia. Esses grupos são por afinidades. E nós temos N grupos de afinidades para isso, né? Para vários segmentos. Isso é, a definição de grupo de discussão é isso. Seria isso, você está vinculado dentro. Nós temos hoje, né, até dentro de uma rede social, que é o Facebook, grupos. Esses grupos são distintos de acordo com familiaridade. Grupos de carro, grupos de moto, grupos de estudo, enfim. Então, o grupo de discussão é para afinidades em comum. Por falar em rede social, é o nosso próximo item. Primeira coisa, meus alunos, vou até baixar aqui. Rede social não é só Facebook, tá? Não é só Facebook. Por quê? Porque quando vocês olham aí no edital, rede social, Facebook. Rede social é uma rede onde eu posso o quê? Me sociabilizar com outras pessoas por alguma, vamos dizer assim, por alguma afinidade. O Facebook é para mim buscar amigos, buscar empresas, mas eu tenho lá redes sociais de vídeo, eu tenho redes sociais de relacionamento, de namoro, né? Eu tenho redes sociais para a busca de serviço, redes sociais de informações empresariais, enfim, eu tenho vários tipos de rede social. Não pensem que é somente Facebook. O Facebook é um exemplo de uma delas, uma que está se destacando hoje mundialmente, mas não é somente Facebook. Tá? Então nós temos vários tipos de rede social por afinidades em comum.
né? Então temos uma infinidade delas. Não, elas surgiram, né? A ideia da rede social veio dos antigos chats, que as pessoas entravam nos bate-papos para conversar, e aí a ideia é o quê? Centralizar essas pessoas no lugar onde elas possam o quê? Interagir, trocar informações e fazer amizades. Então posso ter amizades em Facebook, posso ter amizades aí lá dentro do LinkedIn, no Twitter, né? O Twitter também é uma rede social, é de imagem, né? Rede social, né? Então nós temos aí Instagram, né? Então veja, nós temos uma infinidade de redes sociais. Então peguem esses exemplos que eles podem perguntar lá na sua banca o que é, ou deem exemplos, aí a gente só está com o Facebook na cabeça, aí a gente perde a questão. Vamos ficar atento com relação a isso. Protocolos. Protocolos. Tudo na rede nós temos protocolos. Protocolos são regras e procedimentos pré-definidos. É aquilo, pronto, acabou. Na web, né, dentro de um browser, nós temos dois protocolos aqui que nós utilizamos muito. HTTP e HTTPS. O que esses protocolos fazem, professor André? É eles quem, dentro do browser, quando a gente navega lá uma página, quando vocês entram em alguma página web, o que ele vai fazer? Ele vai interpretar a linguagem de programação que está ali. O browser tem essa finalidade. Nós temos uma linguagem de programação chamada HTML, que é a linguagem web que nós trabalhamos. Ela tem várias aplicações que trabalham junto, mas o básico dela está em HTML. Então, o que esses protocolos fazem? Eles traduzem. E nós temos o HTTP, que é o comum, e o HTTPS é um protocolo que coloca uma camada de segurança, uma camada de criptografia. Tá? Então, sites que são certificados, que ele tem um certificado digital, ele é um HTTPS. Por quê? Porque tem um responsável, tem uma pessoa física ou jurídica por trás responsável. Sites de banco, por exemplo, ele tem que ser seguro, porque como é que você vai trafegar dados, né, de senha, de usuário, né, num site que não seja em HTTPS, onde ele não cifra, onde ele não tem ali uma codificação ali desses dados. Então ali nós trabalhamos dessa forma. Aí nós temos aqui, ó, eu vou só pular esse aqui, FTP, tá? Depois eu vou falar do TCP lá em cima. O FTP, o que ele faz? Tá? Antigamente, hoje a gente tem o cloud, a nuvem, né? O que é? Ah, eu preciso enviar um arquivo gigante, mando para a nuvem, a pessoa baixa lá via link. Antigamente, nós não tínhamos isso. Nós trabalhávamos com um protocolo para transferência de arquivos. Então, nós tínhamos os sites FTP. A gente tinha endereço lá, FTP, papapá, o nome da empresa. Né? Ou seja, para baixar arquivos. Alguns ainda utilizam, mas hoje aí, né, com relação à velocidade da internet, né, grandes velocidades aí, né, o pessoal deixou muito esse FTP de lado. Mas é isso que ele faz. Então, a gente coloca aqui para lembrar que às vezes cai numa questão lá esse negócio de FTP para não gerar dúvida. Vou voltar lá para cima de novo. TCP e IP. Esses dois aqui são os dois principais protocolos que nós temos de internet. E se é de internet, a intranet também vai usar, bem como a extranet. Tá? Então, os dois protocolos, esse aqui é a comunicação de dados e esse aqui é o endereço, é o Internet Protocolo, é o endereço IP que a gente vive falando aí. Então, nós temos um endereço IP válido na rede mundial e nós temos endereços IPs que a gente chama de não válidos, que fica dentro da sua rede local, aí na sua casa, na sua empresa, na sua escola, enfim. Então, isso aqui são os dois protocolos de internet. E aí nós temos aqui 3 protocolos aqui que diz respeito a correio eletrônico. São protocolos de envio e recebimento de mensagens. O SMTP é o protocolo de envio de mensagens via correio eletrônico. Tá? Você trabalha muito ali com e-mail, você usa um webmail, às vezes você nem sabe que existe esse protocolo, mas existe. Quando eu configuro, tá, um gerenciador de e-mail na minha máquina, ou no meu celular, ou em outro dispositivo, eu preciso saber desses endereços e das portas que eles utilizam, tá, para poder receber o e-mail no gerenciador. Então, SMTP serve para enviar e-mails. Para receber e-mails, nós temos esses dois aqui, ó, POP3 e o IMAP. Tá? São os protocolos para recebimento de e-mail. Então, quando eu configuro ali um gerenciador de e-mail, são esses dois protocolos que vão agir no recebimento desse e-mail. Então, envia e recebe e-mail. Falou em e-mail, as características dele com relação ao protocolo, só tem esses 3 aqui. Um só de envio e 2 de recebimento. Princípios da segurança. Né? Quando a gente fala em segurança, né? Por que a gente tem que ter tudo na sua casa?
né? Segurança. A gente coloca porteiro, né? Coloca cerca, coloca câmera. Na informática não é diferente. A gente tem que garantir que a informação que você está recebendo realmente ela é correta. Então nós temos aqui 4 princípios de segurança: confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Tá? Confidencialidade, que isso aqui realmente veio de uma fonte confiável, né? Que a informação realmente saiu daquela fonte, né, segura. Integridade, que essa informação ela não foi modificada, que ela está íntegra, não teve nenhuma alteração, uma rasura. Disponibilidade, garantir que aquele meu serviço, que aquela minha situação de trabalho esteja sempre o quê? Disponível para uso. E autenticidade, garantir que quem viu aquilo realmente diz quem é. Tá? Então aqui são os 4 princípios que nós temos de segurança. Tá? Nós temos na segurança uma coisa que linka, né, com o que eu acabei de falar com relação à autenticidade e à integridade, o não repúdio. O não repúdio é aquela situação de eu falar que eu enviei, mas falo que eu não enviei. Não, na informática nós temos como ver isso, pela autenticidade e integridade. Utilizando lá um certificado digital, utilizando uma assinatura eletrônica, eu posso fazer isso. Então, autenticidade, saber que veio realmente é autêntico, ou seja, eu reconheci que aquela pessoa é quem disse ser que enviou. E integridade, que o arquivo não foi modificado. Ameaças. Falou em segurança, falou em ameaças. Quais são as principais ameaças? Vírus, malware, trojan, exploit, sniffers. Tudo é ameaça na rede. Tomem cuidado, né, com o que vocês baixam no e-mail, com o que vocês têm ali. Chegou um executável no e-mail? Não executem. Pendrive. Pendrive hoje é o maior disseminador de vírus. Às vezes o vírus não pega numa máquina local, tá? Mas numa rede ele vai e danifica toda essa rede. Tá? Deem uma olhadinha nas características, né, do keylogger, dos sniffers, dos vírus, trojan, o que cada um faz, como ele afeta, o que ele faz, ok? Para evitar isso, nós temos alguns mecanismos de segurança, como firewall, backup, IDS, antivírus e criptografia. O firewall é uma porta de fogo. O que é essa porta de fogo, professor Anderson? A gente coloca numa rede antes dela acessar a rede, e ali nós podemos colocar regras para não baixar arquivos dentro da minha rede, para bloquear alguns sites na minha rede. Por exemplo, a minha rede eu não quero que acesse o Facebook. Eu vou lá e faço esse bloqueio. Então o firewall é um mecanismo de segurança para fazer esse bloqueio. Ou seja, gerenciar toda a rede e evitar que tenha invasão e arquivos maliciosos, arquivos suspeitos, entrem dentro da minha rede. Backup. O que é backup? Backup. Faça um backup sempre das suas informações. Backup é uma cópia de segurança. Backup é uma cópia de segurança. Como é que eu faço um backup? Eu tenho que fazer num outro dispositivo de armazenamento em massa. Então, se eu quero fazer um backup do meu computador, não adianta lá porque eu tenho espaço dentro do meu HD, fazer um backup ali. E se esse HD queima? Você perdeu toda a informação. O hardware a gente compra, mas a informação? Vai perder tudo. Backup tem que ser salvo num outro local, numa outra unidade, ser guardado separadamente. Manter sempre uma cópia de segurança do que é importante. Imagina só, você perder uma planilha importantíssima da escala de trabalho de vocês aí, quando vocês estiverem lá na guarnição. Vai ter problema. Então sempre mantenha cópia disso aí, ou seja, cópias em locais seguros. Tá? Formas de backup é colocar, pode mandar para a nuvem, dependendo do tamanho desse arquivo, né? A nuvem, o cloud, né? Que a gente é muito utilizado hoje, é uma segurança que eu tenho. Caso pegue vírus, caso perca a informação, caso seja deletada a informação por acidente, sempre tenha cópia de segurança. Até mesmo aí no seu celular hoje, imagina se você perde ali o celular, os cartões, você tem backup dos seus contatos? Será? É bom verificar isso aí. Backup sempre, sempre é importante ter backup. Antivírus. Esse aqui é o mais conhecido, né? Instalei antivírus, não pega o vírus. Tá errado, você pega vírus, mesmo com antivírus. Não é, professor, mas eu tenho antivírus, por que eu pego vírus? Primeiro, muitos instalam o antivírus, mas não atualizam o antivírus. O antivírus tem que ser atualizado diariamente, tá? Diariamente tem que ser atualizado. E às vezes o antivírus detecta
um software que pode ser prejudicial, pode ser malicioso, que nós chamamos, e você vai lá e executa. O que acontece com o antivírus? Ele lavou as mãos. Não, isso aqui eu estou abrindo mão porque você quer executar. Então tome cuidado com o que vocês executam. Tá? Receber alguma coisa de fonte suspeita, de fonte que não é confiável, não executem. Tá? O antivírus ele serve para te alertar. Algumas coisas ele já bloqueia, coloca o que nós chamamos em quarentena. É como se fosse uma sala fechada, né? Até ver se esse arquivo vai danificar, vai fazer alguma coisa. Tome cuidado com isso aí. IDS é um sistema de detecção de intrusão. Tá? O que o IDS faz? Tá? Eu posso ter ele na minha rede, alguns já estão integrados a Firewall, mas tem outros que é separado. Ele detecta se alguém está tentando invadir a minha rede. Tá? É outra forma de detectar se alguém está na minha rede. Imagina na sua casa aí, né? Você tem a rede Wi-Fi e alguém tentando invadir, tentando pegar a internet. Tá? Então existem sistemas para detectar isso aqui. E hoje, né, o último eu deixei aqui, nós temos a criptografia. O que é criptografia, professor Anderson? É uma cifragem dos dados. Então essa criptografia é baseada em bits, você já sabe o que é bits, ela vem ali e faz um emaranhado, tudo que passa de forma criptográfica. Tá? Então nós temos essa criptografia, nós temos assinatura digital, nós temos certificado digital, né? O certificado digital hoje é muito utilizado pelas empresas, eCNPJ, eCPF, por profissionais liberais autônomos, tá? É a representação na internet daquela empresa ou daquela pessoa. Bem como a assinatura. A assinatura ela precisa de um software, né, para funcionar. A pessoa tem lá como se fosse um token, uma senha. Quando ela executa aquilo ali, aparece lá, assinado digitalmente. Não é só uma imagem. Tá? A imagem eu posso ali pegar uma assinatura de alguém, ali escanear e jogar ali e falar que é uma assinatura digital. Não, ele é só uma imagem. O que manda é o código que ele tem, é a chave pública e a chave privada. A criptografia nós temos ali a simétrica e a assimétrica. Uma trabalha com as mesmas chaves e a outra não. A simétrica trabalha com a chave privada e outra chave pública. Que fica lá, a privada fica só com a pessoa. A pública é a empresa, é a gestora que forneceu o certificado, é a empresa de certificação digital que fornece. Tá? Tome cuidado com a segurança, tá? Parte de internet, a parte de navegadores, intranet, isso aí cai bastante, tá? Vírus, como não pegar vírus, a parte de segurança é fundamental. Imagine você perder as informações, né? Danificar as informações por erro, ok? Vamos agora ao último item do edital. O item 7, conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática. E aí vem 2 pontos, ou seja, quais são os conceitos que a banca quer que você saiba. Armazenamento de dados e realização de cópias de segurança. Backup. Organização e gerenciamento de arquivos. Pastas e programas. Compartilhamentos. Impressão e área de transferência. Vamos ao primeiro aqui, né? Vamos ao primeiro. Pastas, arquivos e propriedades. Quando a gente fala em gerenciamento, tá? Gerenciamento de dados, organizar. Vou até voltar aqui, ó. Armazenar. Os dados, o armazenamento, ele tem que ser feito numa unidade, num dispositivo. Armazenar significa guardar em algum dispositivo. Pode ser num pendrive, pode ser num HD externo, no HD do seu computador, numa unidade gravável de CD ou DVD. Enfim, é armazenar, é guardar essa informação em algum lugar. Tá? O backup, que aqui está integrado, que nós já falamos aqui, né, nos itens anteriores, é essa cópia. O backup é guardar um arquivo num determinado data e horário do tempo. O backup o que é? Hoje, uma data X, eu quero voltar para o dia anterior, eu vou lá e pego aquela informação e jogo aquela imagem, aqueles dados, ou seja, por um erro de usuário foi excluído algum documento, por um erro de usuário foi excluído um diretório, por um erro de usuário foi alimentado informações num sistema de forma errada, eu posso ir lá e voltar essa informação. Então, por isso que está aqui, né, como a gente armazenar esses dados, ou seja, guardar e entender como voltar essas informações. Tá? É simplesmente guardar a informação. Depois nós temos aqui, ó, organização e gerenciamento de arquivos. Aí quando nós falamos em arquivos, nós temos as pastas. Né? A primeira coisa, pastas são diretórios, é onde nós guardamos arquivos. O que são arquivos? São unidades, ou seja,
pequenos compartimentos de programas que nós utilizamos para, dentro de um programa, executá-los. Por exemplo, o Word. O Word vai fazer arquivos na extensão .docx, né? Ou posso utilizar o Writer, vou fazer lá em ODT. Ou seja, eu posso salvar esses arquivos ali e quando eu der um duplo clique baseado na extensão, o Windows já chama o sistema, né, o programa que ele vai trabalhar, que vai abrir isso aqui. Tá? Então esse gerenciamento de arquivos, a gente pode ordenar esses arquivos por pasta, por data, por nome, por tipo, né? São as propriedades deles. Todos esses arquivos nós também podemos fazer compactação. O que é compactar um arquivo? Se eu pegar um documento do Word, né, que tem lá 10 páginas, ela tem muito espaço em branco. Compactar significa comprimir, diminuir o tamanho. Né? Posso comprimir, colocar num arquivo .zip, né? Compactar a extensão é .zip. Né? Damos aí também a .arg, mas aí já é de um outro programa, mas o mais conhecido é o .zip, ou seja, comprimir esse arquivo para que ele fique menor. Tá? Essa é a ideia aí de compactação. Cópia de segurança, né? Então é um backup, né? Já falamos sobre isso aqui, o backup. Impressão. Esse aqui tem que entender. O que é impressão? Né? Por que eu tenho que saber trabalhar com a impressão? Primeiro, eu tenho que saber as impressoras que eu tenho quando eu mando imprimir. E o que é impressora padrão? Impressora padrão é aquela impressora que quando eu mando imprimir, automaticamente ela sai para essa porta de impressão, para essa impressora. E nós temos que entender como imprimir com intervalos. Se eu tenho lá um documento da página 1 à página 100, eu quero imprimir lá a 50 e a 60. Como eu tenho que fazer isso? Eu tenho que pôr lá dentro do software que eu estou utilizando, página 50, ponto, vírgula, 60. Ele só vai imprimir essas duas. Agora, se eu quero imprimir das 50 a 60, ou seja, eu quero a 50, 51, 52 até a 60, aí é diferente. É 50-60. Eu tenho que entender esses intervalos. Por quê? Para que na hora da impressão você não imprima documento a mais ou não fique imprimindo página a página demorando o trabalho. Tá? Isso aqui cai bastante em concurso. Essa parte dos intervalos de página. Copiar e colar, tá? É área de transferência. Tá? Nós falamos disso aqui já. A área de transferência é o que fica lá dentro da minha memória RAM. Tá? Ou seja, quando eu dou um Ctrl+C ou quando eu dou um Ctrl+X, que é o atalho do copiar ou do recortar, ele fica numa memória volátil, que é aquela memória que quando eu desligo o computador se apaga e depois eu posso ir copiando, colando o arquivo onde eu quero. O copiar, ele faz uma cópia de um arquivo num lugar e eu colo em outro. O recortar é diferente, ele retira o arquivo de um lugar e coloca em outro. Essa é a ideia do copiar, recortar e colar. Então nós vimos aqui o item 7, é um item bem reduzido, bem resumido, tá? Bom, aqui finalizamos então o resumo de informática. Adquira o curso completo no nosso site. Assista os resumos dessa e de outras disciplinas aqui no YouTube. Se gostar, dê um like, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. Obrigado e até a próxima!